Olá, tudo bem? Vamos avançar no nosso curso então? Então nós estamos falando aqui do nosso curso, estamos chamando de Novo Convertido, né? São as doutrinas básicas para você iniciar na fé cristã e já passamos por 2 módulos aqui, tá? No primeiro módulo nós falamos da introdução à vida cristã, né? Vamos relembrar aqui rapidinho os temas. Primeiro a gente viu o que significa ser cristão, né? Depois, a próxima aula nossa foi Bíblia, a palavra de Deus, e depois aprendemos uma introdução à Trindade. Passado esse módulo, nós aprendemos também o módulo Doutrinas Fundamentais, onde nós aprendemos algumas doutrinas que são fundamentais para a fé cristã, que você como cristão você deve conhecer. Então nós passamos de uma forma introdutória, né? Doutrina da salvação, que é a soteriologia, doutrina da criação, doutrina da igreja, que é a eclesiologia, e a doutrina dos últimos dias, que é a escatologia. Então hoje nós vamos começar um módulo novo, que é a vida cristã prática. Vocês vão ver que isso aqui eu já falei ao longo dos módulos passados e provavelmente nos próximos também a gente vai estar sempre falando, porque isso aqui é uma prática que tem que ser vivida. Nós vamos entrar mais específico agora, mas você vai continuar ouvindo falar isso aqui nos demais módulos, né? Que é a vida cristã prática. Nós vamos aprender sobre oração, vida devocional, ética cristã e a importância da comunhão, tá? Então hoje específico nós vamos estudar sobre a oração e a vida devocional. Então se você não tiver perto da sua Bíblia e puder, né, tiver em casa, pega a sua Bíblia aí e vamos estudar com a gente aqui. Primeiro ponto então, oração e vida devocional. A oração ela é a base do relacionamento entre o cristão e Deus. No Novo Testamento, Jesus ensina seus discípulos a orar e mostra que a oração ela deve ser um diálogo sincero com o Pai. Você vai encontrar isso lá em Mateus 6, do 5 ao 15. Vamos conferir esse versículo lá? Mateus 6, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Durante o Sermão do Monte, Jesus ele vai falar sobre oração. Mateus, olha que interessante, 6, do 5 ao 15. Aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê e que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vós lhe pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui é um modelo que nós temos de oração, né? A oração é mais do que apenas pedir a Deus coisas. É uma forma de nos conectarmos com Ele, ouvirmos a sua voz
e transformarmos nossa mente e coração para estarmos alinhados com a sua vontade. Então você viu que aqui Jesus ele vai te dar um modelo de oração. Aqui Jesus não está te trazendo uma reza, uma forma pronta, né, de como você deve orar, mas através desse modelo ele está mostrando para você os pontos que você pode colocar na oração. Você vai dirigir a oração para Deus, você vai pedir que o reino de Deus venha até você, né? Você vai pedir a Deus que perdoe os seus pecados, né? Então aqui a gente tem um modelo deixado por Jesus para que nós pudéssemos orar. Ou seja, então a oração, ela é um diálogo com Deus, né? É quando você está conversando com Deus, tá? Mas não apenas conversando, mas você está tendo um diálogo com o intuito de que ele te ouça e abençoe a sua vida, né? Porque conversar com Deus, qualquer um pode falar de Deus, qualquer um pode, até quem está xingando a Deus está conversando. Então não é isso o intuito da oração, mas é quando você pede a Deus algo, né? E você ou expõe a sua vida, ou você abre no sentido de que Ele é o Deus abençoador que tem poder de fazer algo pela sua vida, tá? Vamos ver aqui alguns tipos de oração que a Bíblia nos ensina. Tem uma travadinha aqui. Pronto. Alguns tipos. Então nós aprendemos ao longo da Bíblia e dos tempos que nós temos alguns tipos diferentes de oração, dependendo do seu estado emocional, dependendo a sua necessidade, ou até mesmo a necessidade da sua igreja, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro aqui é a oração de adoração. O que é uma oração de adoração? É o reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus. Um exemplo é a oração de Maria em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Ou seja, quando Maria, ou melhor, vamos lá que você vai entender direitinho. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Aqui, ó. Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Muito bem, qual que foi o contexto aqui? Maria, ela vai visitar Isabel, né? E durante essa visita vai acontecer esse cântico, né? De Maria, que não vamos entrar no contexto do que aconteceu, não, quem sabe você pode ler, é bem autoexplicativo, mas durante a visita de Maria, que já estava grávida de Jesus com Jezabel ali, que seria a mãe de João Batista, ela vai ter esse momento de alegria. E nesse momento de alegria, ela faz também uma oração, nos ensinando que a oração não é só para pedir, mas a oração também é para agradecer a Deus por benesses, coisas boas que Ele tem feito por nós. Você tem também a oração de confissão, né? É o reconhecimento do nosso pecado e falhas diante de Deus. Um exemplo disso é a oração de Davi no Salmo 51. Então, quando você abre o Salmo 51, nós não vamos passar por todos os exemplos aqui, mas alguns aqui para você entender. Então, aqui, ó, o Salmo 51. Cadê aqui? Salmo 51. Ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, aqui então você vê uma expressão diferente da oração de Maria. Lá ela começa: o meu coração engrandece, exulta, eu estou feliz. Aqui não: Senhor, tem misericórdia porque eu pequei.
né? Ele está abrindo o coração diante de Deus e mostrando, ó, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro. Ele está expondo o que ele fez. Então isso é uma oração também de confissão dos pecados, que é uma das orações mais importantes que nós devemos fazer. Por quê? Porque o pecado, ele é um mal, nós vamos ter, talvez não aqui, mas mais para frente, sobre a doutrina do pecado. Ele é um mal que ele entra dentro do ser humano, ou já está, né, dentro do ser humano, mas que ele vai corroendo. E ele só pode ser tratado quando o homem reconhece o pecado que ele fez, né? Então, enquanto o homem ele não reconhece que ele é pecador, aquele mal ele fica matando aquela pessoa e aquela pessoa não sai do fundo do poço. Então, o primeiro passo para quem está lá embaixo é reconhecer que é pecador. Para quê? Que a palavra diz que Jesus ele está à porta e bate, né? Se você não reconhece que a sua casa tem uma sujeira, como que ela vai ser limpa? Então, a oração de confissão é uma das orações mais importantes que nós temos, que nós devemos fazer todos os dias. Você tem também a oração de gratidão. Aqui, ó, é o agradecimento pelas bênçãos que você já recebeu, né? Ou seja, a oração de adoração, quando você está muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. A oração de gratidão é quando você já recebeu aquela bênção que Deus te deu, né? Então, um exemplo aqui é a oração de Paulo em Filipenses 4:6. Vamos ver lá, Filipenses, deixa eu ver se eu pulei aqui. Eu acho que pulei. Deixa eu passar direto, Coríntios, não. Tá para cá ainda. Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Versículo 6. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então aqui, ó, Paulo estava mostrando que quando você recebe uma bênção, também você tem que orar. Porque Deus ele não precisa de ser lembrado só quando você precisa das coisas, ou só quando sua alma está aflita. Mas Deus também precisa ser lembrado quando você está bem, quando você é grato porque você tinha uma luta, uma dificuldade e Deus foi lá e te abençoou, né? Então tem pessoas, por exemplo, na escola que ora a Deus para que Deus abençoe a prova que ele vai fazer, para que Deus abençoe o trabalho que ele vai realizar, para que Deus abençoe como que ele vai falar diante do público lá na hora da feira de ciência, por exemplo. Quer dizer, nem sei se ainda tem feira de ciência, né? Tem um lugar que na minha época era feira de ciência. Mas aí o que acontece? Quando você é abençoado, aí o aluno esquece de agradecer a Deus, né? Orou a Deus, fez jejum, fez consagração e tudo, mas agora que saiu o resultado, você passou, nota 10, aí você não agradece a Deus. Então isso é a oração de gratidão. Você tem também a oração de intercessão. Então, o que é a oração de intercessão? É o pedido a Deus em favor de outras pessoas, né? Então, aqui, ó, um exemplo, Jesus orando pelos seus discípulos em João capítulo 17. Isso nós não vamos ler porque é um pouquinho mais extenso. Mas lá Jesus vai fazer uma oração para o Pai, como exemplo para nós, pedindo em favor dos seus discípulos. Então, ou seja, a oração, eu posso orar ao Pai pedindo por mim, eu posso orar ao Pai porque eu estou muito feliz, eu posso orar ao Pai confessando os meus pecados, eu posso orar ao Pai agradecendo pelo que eu já recebi, mas eu também devo orar pelas outras pessoas, né? Que é a oração de interceder. O que é interceder? É você falar com alguém em nome do outro, ou em favor do outro, né? Então imagina uma família com 5 filhos. Aí o filho mais velho, o filho do meio, vamos colocar o filho do meio ou o filho caçula. Geralmente o caçula é o mais melindroso, né? Então o filho caçula fez uma bagunça e o pai ficou bravo e quer bater no filho caçula porque ele está nervoso.
Mas aí, às vezes, o filho mais velho vê a situação e o que ele faz? Vai lá interceder pelo filho mais novo. Não, pai, não bate nele não, porque aconteceu isso e isso, e começa a interceder. Pai, aconteceu isso e isso e tal, releva aí dessa vez e tudo depois. Ou seja, o filho mais velho, por amar o mais novo, intercedeu ao pai para que não bata no filho mais novo. Essa é a oração de intercessão. Então, quando eu vejo alguém que precisa de oração, que está passando por uma dificuldade, eu vou orar a Deus para que Deus abençoe aquela pessoa. Eu não estou sendo um intermediador, mas eu estou pedindo só um favor de Deus por aquela pessoa. E você tem também a oração de petição. É quando você está apresentando nossas necessidades diante de Deus. Um exemplo, a oração do Pai Nosso em Mateus, a que nós acabamos de ler, né? Então, a oração de petição é como se fosse a oração de intercessão. Como se fosse. Qual que é a diferença? A oração de intercessão, você pede para outra pessoa. A oração de petição, você pede para você mesmo. Tá bom? Então, vamos resumir aqui, ó. Nós falamos de 5 tipos de oração. A oração de adoração, a oração de confissão, a oração de gratidão, a oração de intercessão e a oração de petição, tá? 5 tipos, pelo menos, de oração que nós podemos fazer. Vamos ver um pouquinho sobre a oração no Antigo Testamento. Então, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, mostrando o poder da oração da intercessão. Então, lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 33, você vai ver Abraão orando em favor do povo de Sodoma e Gomorra, né? Deus ele vai até Abraão ele envia o seu anjo, que nós sabemos que é uma presença visível de Deus na terra, chamada teofania, e ali ele fala para Abraão: olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão agora ele começa a interceder a Deus para que Deus não faça isso. Então isso é um exemplo de oração de quê? De intercessão. Ele pediu por outros, né? Ele fez um pedido, não para ele, mas por outras pessoas que estavam ali. Moisés frequentemente orava pelo povo de Israel, principalmente em momentos de crise. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 32, um exemplo, né? Do versículo 11 ao 14. Esse, como é menor, dá para a gente ler. Êxodo capítulo 32, do versículo 11 ao 14. Vamos ver aqui, ó. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho, na mão. Eu estou lendo errado. É 11 ao 14. Aqui, ó. Porém Moisés suplicou ao Senhor e disse: Deus, por que se acende o teu furor contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Por que não lhe falar, por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruir a face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer contra o seu povo. Olha só, mais uma vez,
Moisés intercedendo, uma oração de intercessão em favor de outras pessoas, em nome de Deus, para Deus, né? E tem aqui também Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, mantendo uma rotina de disciplina, de comunhão com Deus, mesmo em meio à perseguição. Você vai ver isso lá em Daniel 7:10. Daniel 6:10, melhor dizendo, né? Então aqui, ó, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqui Daniel, ele tinha uma rotina me fugiu a palavra agora, nós temos falado isso muito com vocês, né? Devocional. Então, Daniel, ele fazia o seu devocional diário diante de Deus. E aqui ele não fazia só pela manhã, ele fazia 3 vezes ao dia, e é um exemplo de oração de agradecimento, porque ele fazia agradecendo a Deus. Olha essa oração aqui, ó, uma oração de adoração, melhor dizendo, de adoração, adorando a Deus por aquilo que Deus tinha feito e por aquilo que Deus era na vida dele, apesar das circunstâncias que estavam acontecendo ali. Vamos ver um pouquinho agora da oração no Novo Testamento. Jesus deu o exemplo de uma vida de oração muitas vezes. Ele afastava das multidões para orar sozinho. Lucas 5,16. Lucas 5,16. Aqui, ó. Cadê o versículo? 16 aqui, ó. Porém ele, falando de Jesus, se retirava para os desertos e ali orava, tá? Ele ensinou que devemos orar com fé, perseverança, confiança no cuidado de Deus. A oração não precisa ser longa, mas deve ser sincera, feita com o coração voltado para Deus. Então tem pessoas que pensam que oração é um mero ritual, e que para você orar você tem que entrar no quarto toda vez, você tem que fechar a porta, ninguém pode conversar com você, você tem que ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, não necessariamente, né? Você pode ter propósitos com Deus, né, dependendo da situação que você está passando, e fazer um propósito ali de uma oração mais longa, de orar tantos dias, tudo certo. Mas não quer dizer que você orar a Deus a qualquer momento, você necessariamente precisa disso. Não, a oração ela pode ser longa, pode ser curta, né? Ela pode ser de olho aberto, de olho fechado, tá? A oração pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu quarto, para você ter mais comunhão com Deus, uma oração devocional, mas ela pode ser também dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do seu local de trabalho, uma oração curta quando você vai almoçar. Você pode agradecer, eu estou com o meu copo de café aqui, ó, você pode agradecer a Deus por aquela refeição que Deus te deu, né? Isso aí você não vai demorar 30 segundos. Imagina, você vai orar para que Deus abençoe o almoço que Deus te deu num domingo, que está vindo todo mundo poder almoçar na sua casa, já deu 3 horas da tarde, agora que a comida ficou pronta, todo mundo morto de fome, e você reúne o pessoal para orar e começa ali a falar em línguas e tal, e aquela oração pentecostal, né? E fica ali meia hora orando. Quando você acabar de orar, a comida esfriou, está gelada, né? E os adolescentes, as crianças, vão começar a se distrair, alguns vão começar a ver que está com o olho fechado e vai lá pegar comida. Então não precisa. A oração, não necessariamente ela tem que ser longa, mas ela tem que ser honesta diante de Deus. Bom, vida devocional diária. Falamos de devocional, ele aqui, ó. Vida devocional diária.
A vida devocional é o tempo que o cristão separa para estar em comunhão com Deus, lendo as Escrituras, meditando e orando. A regularidade na devoção pessoal é fundamental para o crescimento espiritual. Através da vida devocional, o crente aprende a discernir a voz de Deus e ser transformado à imagem de Cristo. Então, uma vida devocional, hoje em dia está na moda falar devocional, né? Então você compra agendas devocionais, você compra livro devocional, você compra aí coisas caríssimas, né, ensinando você fazer um devocional com a página que você vai ler um texto, e aí você lê aquele texto, você faz um momento de oração, e você lê um livro cá, um livro lá, lê uma parte na Bíblia. Nada contra. Mas o princípio do devocional é o quê? Você tirar um tempo X para você buscar a Deus, principalmente nas primeiras horas do dia. Isso é devocional, tá? Então, você levantou pela manhã, eu tenho que ler que, sei lá, vou tirar 10 minutos para o meu Deus aqui, de manhã. E esses 10 minutos eu vou fazer o quê? Eu vou ler um versículo da Bíblia, vou ler uma parte da Bíblia, né? O importante é você tirar um tempo exclusivo para Deus durante o seu dia. Isso é o devocional. Se você vai só ler a Bíblia, você tem a Bíblia para ler, né? E vai ler a Bíblia ali um pouco, acabou um pouco, você vai fazer uma oração rápida ali, tudo certo. Se você tem esses devocionais mais caros, com dicas, com instrução para você ler, meditar em alguma parte, escrever o que você... Se você tem tempo e gosta de fazer isso, muito bem também, porque quanto mais você aprofundar, mais você vai aprender. Mas não quer dizer que se você não lê a Bíblia, né, não tirou um tempo para ler a Bíblia ali, você também não fez o seu devocional. O importante é você tirar o seu tempo diário de conversa com Deus, tá bom? Avançando aqui, nós temos aqui uma dica para uma vida devocional constante. O que é constante? É que seja feita com regularidade, é que seja feita todos os dias, né? Primeiro, escolha um horário fixo, um horário consistente pela manhã, tarde ou noite. Ajuda a criar uma disciplina e um hábito, né? Por quê? Porque se você fala assim, eu vou estudar a Bíblia quando eu tiver tempo, né, com a vida corrida que nós temos, o tempo nunca vai chegar. Um dia você vai conseguir tirar 2 horas para você trancar no seu quarto e orar a Deus e estudar a Bíblia, né? Mas vai ter dia que você não vai conseguir nem sentar para tomar um café, porque a nossa vida é muito corrida e cada dia que passa, o tempo está muito mais corrido. Então, o certo é você tirar um horário, né? Um horário pequeno, não tenta fazer coisa extravagante, e faz ali o seu devocional. Se der para você aumentar, você sentir pelo Espírito Santo que aquele dia você tem que fazer um pouco a mais, glória a Jesus. Mas se não der, não, eu vou fazer aqui 15 minutos. Amém. Que seja os seus 15 minutos. Você sabe que aquele dia, 9 horas da manhã, ou todo dia pela manhã, quando você acorda, você vai tirar 15 minutos para Deus e vai fazer o seu devocional. Você sentiu de fazer 1 hora, 2 horas, mas não comece, a dica é, não comece colocando um tempo muito longo. Por quê? Se você coloca um tempo muito longo, a tendência de você desanimar é muito maior. Então é melhor você ser pouco todo dia e constante, do que você ser muito um dia e passar os outros dias sem ter. Isso não vai gerar o hábito dentro de você, tá? Leia a Bíblia diariamente. Siga um plano de leitura que permite percorrer a Escritura de forma organizada. Então nós temos vários planos de leitura, celulares, às vezes em aplicativos gratuitos você tem planos de leitura que te auxiliem nisso aqui para você conseguir ler a Bíblia de uma forma geral. Uma dica aqui que você pode fazer é ler a Bíblia em uma tradução, vamos ver se vamos lembrar o nome da tradução aqui, uma paráfrase, né? O que é uma paráfrase? É uma tradução mais livre. Por exemplo, a tradução da linguagem de hoje, que ela traz uma linguagem mais devocional, né? Não é uma tradução boa para você fazer estudos bíblicos, pesquisa acadêmica,
Mas para uma leitura devocional, às vezes te ajuda mais. É melhor você fazer uma leitura com a Bíblia da linguagem de hoje do que, às vezes, você ler um texto muito massivo como Levítico usando a João Ferreira de Almeida, por exemplo, para algumas pessoas, tá? Ore com sinceridade, abra o seu coração a Deus em oração, expressando suas alegrias, tristezas, desafios. Nós comentamos lá em cima os tipos de oração e medite na palavra. Reflita profundamente sobre o que você leu, buscando compreender o que Deus quis falar com você naquele dia, tá? Então, algumas dicas aqui. E uma tarefa, como nós temos colocado já nas lições passadas, para ajudar você a fixar isso daqui. Primeiro, crie um diário de oração. Uma dica que você pode fazer. Durante a semana, anote todos os dias suas orações. Divida em 3 partes: adoração, confissão e pedido. Isso te ajudará a ser mais intencional em sua comunicação com Deus. Então você pode fazer, se você não tem costume de orar, você pode fazer esse teste, né? Quando você for orar, eu ajoelhei hoje aqui, eu vou orar. O que eu orei hoje? Hoje eu orei pedindo pelos meus colegas de trabalho e eu orei pedindo a Deus poder me abençoar lá no meu serviço. Aí você ora. Então eu fiz uma oração de petição e uma oração de intercessão. Aí amanhã você já olhou para orar. Não, hoje eu orei para Deus abençoar o irmão da igreja lá que está precisando, e orei também para Deus abençoar a minha vida aqui, me poder ser um bom pai, me poder ser um bom filho, tal. Então você vai anotar. Então, terça-feira eu fiz uma oração de petição, uma oração de intercessão. Vai anotando. Aí de repente chega no sábado, você olha esse caderninho. Como que foi feita a minha oração aqui? Bom, na segunda eu pedi pelos meus colegas, eu pedi por mim. Na terça eu pedi pelos meus colegas, pedi por mim. Na quarta, aí você vai chegar a uma conclusão. Pera lá, eu passei a semana inteira pedindo e intercedendo. Então se você for ver aqui os tipos de oração, você foi egoísta, né? Mas não por querer, é pelas necessidades do seu dia a dia. Você passou a semana inteira só pedindo para Deus, por você e pelos outros. Mas você esqueceu de agradecer a Deus por aquilo que Deus já te deu e agradecer a Deus pelo momento e o livramento que Ele está te dando naquele momento. Por você estar alegre em determinados momentos, por vitória que Deus já está te dando. E aí, se você anotar isso, você vai conseguir meio que trabalhar melhor essa forma. Não, pera lá. Na quarta-feira aqui, a minha oração vai ser de gratidão. Hoje eu vou orar, que seja 2 minutos, mas hoje eu não vou orar pedindo uma oração de intercessão e nem de petição. Hoje eu vou fazer uma oração de gratidão. Não, hoje eu vou fazer uma oração de adoração, adorando a Deus por aquilo. Entende? Então, se você fazer isso aqui e ver, costuma ser melhor para você entender os tipos de adoração e conseguir orar melhor para Deus. Plano de leitura devocional. Leia e medite um salmo por dia durante essa semana. Tá? Um exemplo. Comece com o Salmo 23. Ele é um texto que expressa confiança em Deus. Após ler, escreva uma reflexão sobre o que Deus está falando no seu coração e como isso se aplica na sua vida. É um exemplo. Se você conseguir, faça isso. Leia o Salmo 23. Nessa semana, anote ali o que você entendeu que Deus está falando com você. Você pode usar isso aqui para fazer seu momento devocional diário que nós comentamos. Tempo de oração fixo. Separe um horário todos os dias, pelo menos 15 minutos para orar. Aqui eu dei um número, né? Pode ser menos, pode ser mais. Aplique os tipos de oração mencionados: adoração, confissão, gratidão, intercessão e petição. E por último aqui, oração de intercessão, que aqui geralmente é a segunda que a gente mais faz. Nós costumamos fazer mais oração de petição e, em segundo lugar, oração de intercessão. Então, você vai escolher 3 pessoas para orar essa semana. Durante essa semana, registre as suas orações no diário e acompanhe se houver respostas ou mudança na situação dessas pessoas.
Então, pode ser um exemplo para você começar a entender o que significa uma vida devocional e uma vida de oração, tá bom? Então, hoje nós falamos de oração, vida devocional. No nosso próximo encontro, próxima aula, ainda falando sobre a vida cristã prática, agora que são coisas práticas, nós vamos falar da ética cristã, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.